Eu gostaria muito que nesta manhã você pudesse prestar atenção naquilo que Deus quer tratar no meu coração e no seu coração. Amém? Eu quero ler contigo duas partes de texto de Números. Números 13, verso 1 a 3, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, e todos eram chefes dos israelitas. E na continuidade do texto, leio no verso 26, 27 e seguintes: Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual vocês nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes de estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, obrigado pela liberdade que temos em ler e ouvir a sua palavra. Louvado e bendito seja o Senhor, o Deus desta igreja. Toma-nos, ó Pai, nesta parte da manhã, e que o seu nome seja engrandecido, exaltado, e que a sua palavra seja, Deus, explicada e que alcance cada coração. Ó Deus, usa-me para o louvor do teu nome, e que o teu Espírito faça o que ele faz muito bem, nos convença, nos oriente, nos ensine, nos exorte. Isso tudo pedimos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém? Estamos diante do capítulo 13 de Números. Não sei se você já teve a oportunidade de ler esse material tão esclarecedor de Números. Um livro que começa contando literalmente. É uma contagem inicial, mas tem histórias, é uma narrativa bíblica. Ele pertence a um conjunto de livros que nós chamamos de Pentateuco, livro das leis. E nisso nós podemos compreender que aqui no livro de Números temos um ponto culminante, que é a viagem através do deserto. Israel revelou que ainda não estava devidamente preparado para entrar na terra prometida, e uma geração inteira destinava-se a morrer no deserto. Eu não estou falando de uma família, eu não estou falando de um grupo de pessoas, eu estou falando de toda uma geração.
A esperança de Moisés de entrar brevemente também em Canaã foi apagada. O livro traça uma jornada de Israel, lá do Monte Sinai até a Terra Prometida. Muito difícil estabelecer uma cronologia perfeita da peregrinação do povo do deserto, mas uma coisa nós podemos dizer. O que, pastor? Durou 40 anos. Nós tivemos ali um período onde eles poderiam fazer em 40 dias, mas fizeram em 40 anos. Por que 40? Porque é um elemento simbólico, a ideia de algo completo. Trata-se de um período de purificação, de tratamento. Não tem quando a pessoa pega um produto e coloca no cabelo, um shampoo, um outro elemento, e fala assim, tem que ficar tanto tempo. E por quê? Porque está sendo tratado. Estou falando alguma coisa longe da nossa realidade? Não é assim que funciona? Fica, aí até mesmo pode sofrer algumas ações, o calor do secador, o calor do deserto, não somente o calor do sol, mas o calor das provações, das dificuldades, o tempo que eles passaram, tudo isso proporcionou um tratamento. Quando os hebreus saíram do Egito, eles não tinham uma identidade. É no deserto que Deus cria essa identidade. Conhecem o seu Deus, tornam-se um povo de Deus, tornam-se um povo que busca o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. A propósito, quando nós falamos no número 40, muitas vezes a história sagrada trata esse número de maneira bem simbólica, e num período de tratamento, não somente aqui, mas em outros momentos. Elias, lá no Monte Horebe, dias. Nós temos Jonas pregando em Nínive, também esse período. Jesus, o nosso Senhor, no deserto, esse período. Então a ideia é de um ciclo fechado, onde naquele período nós somos tratados. Eu gostaria muito que esta palavra encontre no seu coração abrigo, e que o seu coração, junto com o meu, seja tratado também. Amém? Primeiro, quando nós falamos de um deserto da fé, eu quero falar sobre um olhar clínico, e algumas grandes verdades pontuais eu quero apresentar. Permita-me ler um texto que contribui também na nossa ideia, que é Deuteronômio, capítulo 1, verso 21, que diz: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra, entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo e nem o quê? Desanimem. Primeira grande lição está aí. Quando estamos no deserto da fé, o que começa a acontecer? Começamos a duvidar do que já sabemos. A proposta de mandar os espias não era algo novo, era algo que normalmente os exércitos eles faziam. Havia uma necessidade de olhar, de reconhecer a terra para saber exatamente como fazer e o que fazer e quando fazer. E no ato de eles olharem a terra, nós temos ali os príncipes, ou os principais de cada tribo, mas somente dois, e você conhece muito bem a história, Josué e Calebe, eles chegam com uma proposta positiva, eles não ocultam as dificuldades. Sim, temos gigantes, os descendentes de Anak, temos ali o povo que está na beira do rio, temos, tomando conta para que a gente não invada, nós temos os heveus, temos essa turma toda, mas Deus é conosco. O que eles precisavam saber, eles já sabiam.
Irmãos, quando nós falamos sobre a sua caminhada, sobre a minha caminhada de fé cristã, alguns disseram 25, 29, 30, 40, 15, 10. Não vou me aventurar a fazer uma conta, mas quantas vezes você já ouviu uma mensagem bíblica? Quantas e quantas vezes você já leu uma porção da Sagrada Escritura, a Bíblia? Então não é por desconhecer, é por não colocar em prática, ou até mesmo de acordo com aquilo que nós estamos abordando, não é por não conhecer, é duvidar daquilo que já conheço, daquilo que nós já sabemos. Deus já havia prometido a terra, Deus já havia feito uma descrição da terra, lá em Deuteronômio capítulo 8, versos 7, 8 e 9, mostra que Deus já tinha falado, é uma terra que manda leite e mel, fala sobre até um cacho de uvas que um homem sozinho não conseguiria carregar. Imagine a situação como que era. Eu particularmente tenho certeza, que as frutas aqui de Itabaiana são maravilhosas, são lindas, bem melhores do que em alguns outros lugares, mas não chegaria nem perto daquilo que Deus mostrou. Então Deus não estava falando em algo duvidoso, Deus já tinha afirmado. Sabe o que acontece cá entre nós? Nós pensamos como eles estavam pensando. Eles pensaram que conquistariam a terra pelos seus esforços e não pela intervenção soberana de Deus. Nós pensamos que conseguimos o que conseguimos pelo nosso braço forte. Tanto que o relato daqueles 10 que voltaram de forma pessimista em sua fala, eles disseram que não conseguiriam, mas Josué e Calebe, ao relatar, disseram: mas Deus nos dá a vitória. Um grupo, maioria, uma dupla, minoria, aqui queriam conquistar com a sua própria força, aqui estava dependendo de Deus. Em que grupo você se encontra? Como nós lidamos com as dificuldades da nossa fé, ou do nosso dia a dia? Como que você faz isso? Você confia mais nos seus recursos financeiros do que em Deus? Você confia mais nos seus relacionamentos pontuais do que em Deus? Você confia mais na sua inteligência, sabedoria, formação, ou você confia em Deus? O Senhor está invocando nesta manhã a confiarmos naquilo que Ele já esclareceu em nosso coração, aquilo que Ele já ensinou. Assim como lá no passado já sabiam, nós também já sabemos. O que precisamos é confiar na palavra de Deus. Amém, povo? Caminhando, uma outra grande verdade é que não crescemos no conhecimento e nem na própria fé. Diz o texto bíblico assim, verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. O povo só descobre o que Deus havia falado, que a terra era boa, mas eles poderiam mergulhar ainda mais, eles tinham acesso ao conhecimento acerca daquela terra, porque Deus já tinha dito. Eles ficaram simplesmente na superfície, eles não mergulharam em conhecer mais de Deus. Quantos e quantas pessoas entram, permanecem na igreja, não sei se é o seu caso, irmão, espero que não, sinceramente, eu espero que não seja a sua realidade, mas quantos de nós entramos, permanecemos na fé cristã, e não sabemos nem o básico daquilo que cremos?
Nós iniciamos a escola bíblica dominical há algumas semanas. Na minha segunda aula ali com os nossos irmãos que pretendem fazer parte da nossa igreja através da classe de membresia e todo o processo que envolve, nós falamos hoje sobre o plano de salvação, coisa básica, onde declaramos o que acreditamos. Por que isso? Porque eu preciso responder o motivo da minha fé. Aquele povo que estava no deserto, eles não cresceram no conhecimento e nem na própria fé. Eles não pegaram o deserto como aprendizado, mas o deserto é um elemento pedagógico de Deus, para que tenhamos mais tempo com Ele. É ilusão pensar que tempo é semelhante à dedicação. Eu preciso de mais tempo para me dedicar a Deus. Não, nós nos dedicamos àquilo que queremos dedicar. Nós nos dedicamos àquilo que queremos realmente no nosso coração. Porque o tempo, ele é igual para todos. Deus é justo. O que fazemos dele, aí mostra a nossa prioridade. Quando eu tenho tempo, será que eu me dedico a Deus? Pastor, eu tenho sábado e domingo, mas sábado é para resolver as minhas coisas, e domingo é para descansar. E como que fica isto? Nós pedimos a Deus que nos dê tempo para as coisas dEle, para os valores dEle, para estar na casa dEle, para a obra dEle, e Ele já estabeleceu esse tempo, Ele já nos deu. O que Ele fala é o seguinte: o tempo que você tem, me dedique. A hora que você tem, empenhe em me conhecer. Quem faz o aluno é o aluno, não é a instituição. Você pode estar, e eu abro aspas, na melhor igreja do mundo, se eu posso rotular alguma igreja assim, e ser o pior crente do mundo. Mas você pode estar, entre aspas, na pior igreja do mundo, e ser o melhor crente do mundo. Quando você busca de forma verdadeira o Deus Todo-Poderoso, busca na Escritura o conhecimento de Deus. Nós gostamos de terceirizar a nossa culpa também. Desde o Éden nós fazemos isso. Não sou eu, Senhor, é a mulher que me deste. Não sou eu, foi a serpente. Temos que assumir o seguinte: eu não busco conhecer a Deus, eu não busco crescer na fé, porque eu não quero. Mas que essa realidade não seja a nossa realidade, e se porventura seja, que seja transformada por Deus em nome de Cristo Jesus. Amém, povo? Terceiro, escolhemos olhar para as dificuldades. Quando estamos no deserto da fé, escolhemos olhar para as dificuldades. O texto diz: mas o povo que lá vive é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos os descendentes de Enaque. Você é assim? Será que eu sou assim? Temos que pensar sobre isso. Quando a dificuldade chega, quando o deserto tenta trazer o seu calor das provações, das dificuldades, para onde o meu olhar se volta? Onde eu fixo o meu semblante? Nas dificuldades ou no Deus Todo-Poderoso? Quando Pedro estava com o olhar em Cristo, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para as ondas que batiam, ele começou a se afogar. E quando ele voltou o seu olhar para Cristo, pedindo socorro, ele teve socorro. Não é a situação, é onde nós depositamos o nosso olhar. Todas as pessoas, inclusive você e eu, nós temos dificuldades. Mas, conforme diz o texto aqui, existe uma palavra: mas a incredulidade serve para mostrar como está o nosso coração. A incredulidade sempre descobre
impossibilidades, olha para as circunstâncias, para os obstáculos e não para Deus. Reveja isto. Atualize o seu pensamento. Olhe conforme Deus nos ensina. É reprovável aquele que fixa o seu olhar, a sua percepção naquilo que não é Deus. Deus espera que o nosso olhar esteja voltado para Ele. Terás vida em olhar para Jesus, o Salvador. É assim que nós cantamos. Eu quero pedir, eu quero te encorajar, no meio do deserto, olhe para Cristo, olhe para o Senhor da sua fé, o autor e consumador. Olhe para aquele que te ama, porque Ele não é somente o caminho, Ele é a luz, como nós falamos há pouco tempo. O que eu quero dizer com isto? É por onde você trilhará, mas também Ele é o referencial. No mar, nós não temos a estrada como nós conhecemos, mas tem referencial. No céu, não tem as estradas como nós conhecemos, mas tem referencial. Quando nós perdemos o referencial, normalmente nós perdemos o rumo da nossa vida. E a sua vida cristã, sem o referencial de Cristo, é uma vida sem rumo. O povo ficou peregrinando no deserto 40 anos, porque optaram de não ter um referencial. Quarto, mas há um suspiro de... Está vivo aí, meu irmão? Há um suspiro de... Então, no verso 30 diz: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, o que ele disse? Você acha que Caleb disse assim? Subamos, tomemos posse da terra, vamos lá, é certo que venceremos, é isso? Acho que Caleb falou assim? Então como que você acha que Caleb falou? Vamos lá. Opa, povo bom, é isso, ele tomou a palavra. O grande líder Moisés está diante dos líderes das tribos, é a nata da reunião. E então, esse homem chamado Caleb, ele diz o seguinte: olha só, nós precisamos subir, nós vamos tomar aquela terra, e vou te dizer uma coisa, nós venceremos. Falou com vontade. Esperança sem vontade só é um sentimento. É necessário colocar em prática aquilo que você tem como certeza. Não se deixe envolver com tantas vozes que a Bíblia diz, que Paulo escreve aos crentes em Corinto, que existem muitas vozes nesse mundo. Siga a voz de Deus. Ter esperança é o princípio de tudo. Quando Cristo estava lá no madeiro, seus discípulos perderam a esperança e ficaram lá dentro, lá das suas casas, ficaram um olhando para o outro, e agora? Mas quando Cristo ressurgiu dos mortos, eles correram para o túmulo, porque eles tinham uma esperança agora reavivada. Atitude, correram para ver, porque a esperança para a minha vida, para a sua vida, não é um sentimento ou uma mera palavra. A esperança é uma pessoa, é Cristo Jesus. Então Caleb, pegando a palavra, ele disse uma palavra de esperança, mas a esperança combinada com ação, dentro da vontade de Deus, e é exatamente isso que o Altíssimo espera de nós. É uma combinação de dois ingredientes maravilhosos: esperança e ação. Mas como vamos fazer isso? Coloque dentro da panela da vontade de Deus, e misture isso, e se alimente disto, porque a sua alma será revigorada.
Não basta ter somente atitude, porque você pode tomar a decisão errada. Não basta ter esperança, você vai se tornar o maior dos sonhadores. Nós temos que juntar tudo isto, baseado na vontade de Deus. Porque eu posso ter atitude e esperança, e fazer o que é errado, porque não estou na soberana vontade de Deus. É um conjunto. O povo de Deus, através dessa narrativa de números, nos ensina que existem situações que querem subtrair a minha esperança, a minha alegria, o relato dos outros espias. Mas uma coisa nós podemos afirmar, não da nossa própria vontade, mas daquilo que o texto diz: sim, há um suspiro de esperança. Mas infelizmente, de acordo com o texto bíblico, verso 31, nós temos uma outra verdade: a descrença subtrai nossa esperança. Na sequência do texto, na história, diz o seguinte: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Parece que aquele balde de água fria foi jogado. Tchá! Já aconteceu isso na sua vida? Você cheio de vontade, cheio de esperança, determinação, sabendo que a vontade de Deus é exatamente aquilo, e alguém chega assim: não vai dar certo. Eu já vi isso dar errado muitas vezes. Tem gente que ganharia um Oscar se ficasse quieto, pela interpretação calada. A pessoa chega, fala de um relato, de uma enfermidade, aí sempre tem alguém que fala: ih, já vi gente morrer com isso. Sempre tem alguém do bem, né? A pessoa começa com todo o gás numa universidade, aquele curso esperado, que foi trabalhado ao longo de anos, e aí começa a faculdade, e a pessoa vai e fala o seguinte: sabe, muitos começaram, mas não terminaram não, ou não tem muita área de trabalho para o seu curso não, sai para lá, urubu. Meu irmão, minha irmã, não permita que a sua esperança seja subtraída do seu coração, se assim Deus colocou. Creia em Deus. Aqueles homens, eu não estou falando de qualquer gente, eu estou falando de gente preparada, liderança. Eles eram líderes de suas tribos, eles eram o topo de cada tribo. E aí o que eles falaram? Eles falaram o seguinte: ó, tem gente lá forte e a gente não consegue não. O texto diz: não poderemos atacar. Essa expressão, não poderemos atacar, eles riscaram as promessas de Deus, eles anularam a palavra de Deus, eles aniquilaram o poder de Deus e só enxergaram os obstáculos. Eles olharam para si próprios e disseram o seguinte: somos fracos, impotentes e incapazes. Sim, nós somos fracos, impotentes e incapazes, mas nós temos um Deus todo-poderoso. A situação era a mesma, que os espias olharam a terra, só que dois viram possibilidades e não permitiram que a situação subtraísse a sua fé e a sua esperança. Qual é a sua situação? Eu te falo, semelhante a de muitos outros. 1 Pedro trabalha sobre isso, nosso irmão Pedro trabalha sobre isso, que a ardente provação que nós estamos passando, muitos outros estão passando juntos. É porque nós pensamos que a nossa dor é maior do que a do outro. Não estou dizendo que estamos hipervalorizando, não estou dizendo isso, eu estou dizendo o seguinte: sentimos o que os outros estão sentindo, passamos limitações, passamos luto, passamos enfermidades, privações em várias áreas. Todo mundo aqui, de alguma maneira, tem algo para se queixar.
mas eu prefiro olhar o copo, e a Bíblia nos ensina, olhar o copo meio cheio do que meio vazio. Tende esperança, e não permita que nada venha tirar. Se é uma fala, se é alguém que veio de rodear a terra, deu para entender? Chegar perto de você, tentar minar o seu coração com sentimentos destrutivos, você não precisa destratar não, você só simplesmente no seu coração fala assim, tá Senhor, o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está comigo, Senhor, essa palavra aí não vai ter morada não, mas o que nós fazemos? Já não estamos firmes na fé, não conhecemos, não nos aprofundamos de Deus, aí vem a dificuldade, somos balançados por essa dificuldade, aí vem uma pessoa e sela a caixa, a tampa do caixão, aí morremos em nossa esperança. Se você não sabe, existe um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele é especialista em ressuscitar, Ele ressuscita também os nossos sonhos. Muito bem, irmãos, permita-me falar mais duas questões. Sexto lugar, somos dominados pelo pessimismo. No deserto da fé, além de não conseguir manter a fé e a esperança, o pessimismo vai ganhando força. Verso 31 diz, mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Há um complexo de inferioridade aqui estabelecido, que os estudiosos da psique humana poderiam declarar exatamente isto. Disseram, porque é mais forte do que nós. Irmãos, quem disse que o mais forte ganha? Quem disse que a nossa disputa é vencida pela força? Quem disse que é nesse patamar aqui que temos as decisões? Quem disse isso? A Bíblia diz que as nossas armas têm que ser espirituais e não carnais, que as nossas batalhas não são decididas aqui, mas nas regiões celestiais. Leia Efésios. A nossa briga não é aqui, a nossa briga não é com o nosso irmão da igreja, não é com o nosso vizinho, a nossa briga não é com as pessoas, mas com aquilo que está norteando este mundo. Eles olharam e se colocaram diminuídos, eles simplesmente disseram o seguinte, porque nós somos fracos, nós não venceremos, mas nós somos fracos também, e vencemos porque Deus é conosco. É hora do amém. Amém, povo. Eles simplesmente ignoraram que as cidades eram grandes, e que Deus é maior do que qualquer cidade, qualquer muro. Deus é incomensurável. Pode um muro deter o poder de Deus? Ele faz com que aquele muro chegue ao chão, fique reto igual o chão. Deus transforma o muro no primeiro calçadão da história, se Ele quiser, porque Deus. As muralhas eram altas, mas Deus é altíssimo. Os gigantes eram fortes, mas Deus é todo poderoso. A incredulidade vem a dificuldade e a dúvida de Deus. Nós começamos a duvidar de Deus. Não duvide de Deus. O deserto, ele quer nos trazer secura do conhecimento de Deus. O deserto quer trazer secura das promessas de Deus. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que faz brotar, jorrar água da pedra no meio dos desertos. Mas a fé olha para Deus e vence as dificuldades. Sétimo, a descrença é o pai do desânimo. Tem gente desanimada aí? Abatida, triste? Não, tem gente sorridente, alegre, feliz, é crente em Cristo Jesus. Como diz a turma, somos mais que vencedores, para aquele que nos amou. Você pode passar pelo desânimo, mas você não mora na casa do desânimo.
O desânimo nos hospeda de quando em quando, mas não somos moradores de lá. Diz o verso 32: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo, além de desanimados, são fofoqueiros. Tá? Uma coisa vai puxando a outra, um abismo chama outro. Repito, espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Abra um parênteses aqui, por que não espalharam o relatório positivo de Josué e Calebe? Porque a gente quer falar é mal. Nós gostamos de espalhar notícia ruim. Sabe fulano? É assim que a gente faz. Falar de Cristo, poucos gostam e poucos fazem. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora. Olha a linguagem já poética daquilo que é ruim. A terra para onde fomos lá dar uma olhada, diz o texto, fazer o reconhecimento, devora os que nela vivem. Ei, gente ruim mesmo, hein? Consegue piorar o que já é ruim. E todos que vimos são de grande estatura. Não sei se você percebeu, que eles pioraram a situação. Eles pioraram. Não eram todos de grande estatura, eram alguns. E o relato não fala de terra com bocão que devora. Pioraram. Sabe por quê? Porque quando nós nos rendemos ao desânimo, ele domina o nosso coração. Tenha coragem de sair da cama. Tenha coragem para olhar o sol que ilumina, ou a chuva que traz o alimento à mesa. Reaja. Eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto de ver filmes de desenhos, né? Animações. Eu não lembro, mas eu lembro sim, aquela série, Era do Gelo. Tinha um tigre ali, não tinha? Era do Gelo, sim ou não? Aí uma fala que ele disse é o seguinte: ou você é presa, ou você é caçador. Aí ele fala isto. Na vida cristã, aqui não é uma questão de autoajuda, não é nada disso. Ou você se submete a ser pessoa aprisionada pelo desânimo, ou você aprisiona o desânimo longe do seu coração. Você escolhe se entregar ou escolhe lutar. O desânimo ele chega, eu vou te falar, ele chega com força. O abatimento ele chega com força. Ele não avisa. E existem momentos que ele vem sem mandar recado. Está tudo bem, daqui a pouco, desânimo, instalado. Mas existe um manual para desinstalar o desânimo. A palavra de Deus. Ela traz vida aos nossos ossos sequíssimos. Leia Ezequiel 37. É a palavra de Deus que anima o nosso coração. Você pode ter tudo e ser uma pessoa extremamente abatida, mas quando você tem Cristo, você tem tudo que você precisa. Com essas atitudes, ou melhor, com essa atitude, eles causam desespero e desânimo nos outros. Meu irmão, uma coisa é certa, você só dá o que você tem. Eles tinham desânimo e passaram desânimo para outras pessoas. Mas você tem é Cristo, o Senhor da vida, o motivo real do que estamos fazendo aqui e fazemos em toda a nossa vida é servir a Ele. Você tem a alegria dos céus no seu coração, você tem a certeza de vida eterna com Deus. Então passe isso para frente. A descrença é crer que nós não conseguimos. Não. Senhor, como disse lá Ezequiel, Senhor, Tu sabes, o Senhor tem o poder para todas as coisas. O verso 33 diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Quando não temos fé, não acreditamos nem mesmo em nós.
Diz o texto bíblico, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E quem eram eles? Eles eram príncipes, líderes, nobres, homens de escola, mas escolheram simplesmente se sentirem como gafanhotos. De príncipes foram a gafanhotos, de ser filhos do rei para insetos. Estavam com a sua autoimagem arrasada por causa do desânimo. A falta de fé é a mãe de todo pessimismo. Novamente, éramos gafanhotos aos seus olhos, eles são gigantes e nós somos pigmeus. O que eles estão dizendo? Estão dizendo o seguinte: eles são fortes e nós fracos. Eles são muitos e nós somos poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós estamos morando no deserto. Eles são guerreiros e nós somos peregrinos. Se arrastavam no pó, estavam se sentindo indignos, fracotes, menos do que nada. E eu termino dizendo o seguinte: como tratar essa questão? Primeiro, Deus faz livramento aos que creem na sua palavra na hora certa. Deus faz e traz livramento. Capítulo 14, verso 10, não está aí não, mas diz assim: mas a comunidade toda falou em apredejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Em outras palavras, o povo queria matar Josué e Calebe, porque estavam sendo pessoas que queriam trazer a esperança. Deus, ele traz livramento aos que creem. Então creia em Deus, e a glória do Senhor há de manifestar na sua vida. Segundo, Deus mostra seu cansaço com a incredulidade do povo. Deus cansa disso, hein? Deus cansa disso. Eu não acredito, eu não confio. Irmãos, desculpa, mas o que estamos fazendo aqui é aprender a crer, a confiar. E quando vamos exercer isso? Nos dias difíceis. É no meio do deserto que eu coloco em prática aquilo que eu aprendi. Deus perdoa o povo em resposta à oração e remove o castigo. Diz o texto lá em capítulo 14, verso 20, que foram perdoados e seriam destruídos lá em Cádiz Barneia, mas Deus perdoa quando você ora. Deus, ele quer ouvir a sua oração, dizendo o seguinte: Senhor, perdoe a minha falta de fé, mas me ensine a ter fé, a acreditar nas suas promessas. E termino dizendo o seguinte: Deus, ele não retira as consequências do pecado. Não acreditaram, aquela geração toda pereceu no deserto, ficando somente Josué e Calebe. Quer viver uma vida religiosa? O que é uma vida religiosa? Faço o meu papel, mas não confio como deveria confiar, a conta chega. Então Deus, mudando a situação, ele muda o rumo da viagem deles, verso 25, ele transforma aquela situação, fazendo com que aquela geração não entre, mas a geração que confiou entre. Qual é a geração que você quer pertencer? Os do que confiam, ou aqueles que não, ou daqueles que não acreditam? Os que confiam entraram, os que não confiaram sucumbiram. Nós cremos no Deus da vida, nós cremos num Deus que nos dá a vitória, e a vitória também em meio aos desertos. O meu desejo, a minha oração é que você saia daqui mais crente. Amém, povo de Deus? Mais crente, confiando mais, com desejo de conhecer mais de Deus. A minha oração é que você saia daqui jubiloso com aquilo que você ouviu, não da minha boca, mas da boca de Deus, por meio da palavra dele.
em saber que tudo que temos não vem do nosso braço forte, da nossa eloquência, do nosso bolso. Não, tudo que temos vem de Deus. E que situações adversas, elas existem até mesmo para ilustrar verdades de Deus por meio de ensinos. Os desertos da vida, eles são pedagógicos. Eles nos ensinam a confiar mais em Deus. Eles nos levam para mais perto de Deus. O deserto, ele quer trazer secura na nossa alma, mas no meio do deserto, Deus faz brotar a água da rocha. No meio do deserto, Deus se faz presente, cuidando do seu povo. Se for de dia, com uma coluna de nuvem; se for de noite, com uma coluna de fogo. Esse é o Deus presente no deserto. Não saia daqui como qualquer outro lugar, como se você estivesse assistindo um filme. Você deve sair daqui pensando naquilo que foi dito, ruminando no seu coração essas verdades, porque todos nós passamos por desertos. Eles passam realmente, mas enquanto estamos, podemos ter algumas certezas. Primeiro, Deus é que dá a vitória. Segundo, Deus está presente. Terceiro, Deus se agrada da sua confiança nele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nesta manhã, nós queremos confessar o nosso pecado, de não acreditar como deveríamos acreditar, a não confiar como deveríamos confiar. Pedimos perdão porque constantemente nós tomamos de suas mãos as rédeas da nossa vida, esquecemos daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor nos ensinou, até mesmo para passarmos nos desertos. Perdoa, Deus, o nosso esquecimento pecaminoso, mas também, Deus, pedimos, renova a nossa fé na secura do deserto. Se o calor das provações querem nos matar, que o Senhor traga o alívio que temos na sua presença, que a brisa da tua graça venha estar trazendo o renovo necessário em nossas vidas. Ó Pai, como carecemos do Senhor. Os meus irmãos que estão aqui, caso algum esteja passando por dificuldade, um deserto tão calado, que o Senhor venha estar socorrendo, mas nos faça como igreja a identificar os desertos que os nossos irmãos estão passando, para que possamos caminhar com eles na direção correta. Ó Deus, mas faça também, Deus, que quebre o coração duro, às vezes até o mesmo altivo, para que anuncie que estão passando por desertos, para que juntos venhamos a vencer essas dificuldades. Que haja, Deus, um falar também de nossa parte. Ó Deus, mantenha-nos vivos na fé em meio aos desertos. Oramos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém?